Olá, boa noite, boa tarde, desculpa, boa noite, né? Eu tô aqui já tudo escuro, tá um temporal gigantesco aqui no Paraná, já anoiteceu aqui. Então, desde já gostaria de agradecer o convite da Márcia para estar nesse evento Caxias do Sul, ainda que de forma online, gostaria de estar presente, mas está vamos dizer assim, uma correria um pouco na agenda, mas não poderia ser diferente. É muito importante trazer um pouco da visão do produtor rural, no meu caso, não como uma exposição talvez brilhante, como do Almir, já parabenizo ele desde já com a quantidade de dados, informações, parte técnica, sem dúvida, um diferencial que, olha, eu já assisti muita palestra e muito evento, mas com a profundidade do Almir ainda eu não havia visto. Então, Almir, minha gratidão, tá? E muito obrigado pelo seu trabalho. E para não alongar muito, como o Almir já trouxe a parte expositiva dos projetos de lei, a Márcia, a introdução, né, no que envolve, vamos dizer aí, o ambientalismo, a ONU, Convenção de Estocolmo. Como que funciona? A minha ideia é trazer um pouco do viés jurídico e o que isso pode afetar o produtor rural, tá? Então, como funciona? A minha ideia aqui para vocês é transformar lei em prática. Então, o que nós temos de lei hoje? Bom, o Almir já trouxe a questão da ONU, as convenções da ONU, né? Vamos assim dizer. Um ponto importante que nós temos que ter em mente. As convenções, elas nunca foram categóricas em afirmar ou, né, comprovar, vamos assim dizer, a existência deste suposto aquecimento global. Tanto é que o próprio artigo 3º dessas convenções, eu estou falando daquela convenção que foi ratificada no Brasil em 94, que foi uma convenção em Nova York, tá? Lá já afirmava que, ainda que falte certeza científica em determinada questão, deve-se aplicar o princípio da precaução. Ou seja, tudo que vocês encontram envolvendo gases do efeito estufa, aquecimento global, reduções, emissões, nunca é escrito, vamos usar a palavra mais fácil, né? Escrito, de forma que X país emitiu. Não, se estima emissões. Por que se estima? Basicamente pela impossibilidade de se comprovar um gás que está sendo emitido. Você tem variáveis, como o próprio Almir trouxe, envolvendo o gado, por exemplo. Nós temos uma variável de 57 a 82 quilos por hectare por animal ano. Existe uma variável. Por que existe essa variável de metano, né, no caso? Por que existe uma variável nesse sentido? Porque é impossível medir completamente um processo de erupção bovina, o arroto do boi, os gases. É praticamente impossível de se afirmar categoricamente que o boi localizado no Mato Grosso expeliu X metanos. Mas, mesmo diante dessa impossibilidade, desse princípio da precaução, o Brasil, em 2009, trouxe uma lei que inovou, né? Brasil, leis, né? Inovou e criou a Política, né, Nacional de Mudança do Clima, a Lei 12.187. Lá nessa lei, no seu artigo 11, parágrafo único, ela estabelece todos os setores que, de certa forma, emitem gases do efeito estufa. E lá no meio está o agro, né? Tá a agropecuária lá no meio. Bom, desde 1990 são feitas emissões, né? Estimativas de emissões, e de lá para cá nós temos a legislação, né? 12.187. O mercado de cobrança de carbono, eu gosto de usar a palavra cobrança aqui, de uma forma para deixar o que realmente ele é, tá? Porque ele cobra, né, carbono. Você não ganha dinheiro com o carbono. Você tem que investir de certa forma para você ganhar algo. Nada é de graça. Então é um mercado de cobrança de carbono, né? Bom, para
Para instituir esse mercado, teve uma convenção, que o Almir trouxe também, que é de Paris, que no seu artigo 6º, ela criou a necessidade de se regulamentar um mercado mundial para que se contabilizasse essas emissões, que fossem contabilizadas e de forma unificada, centralizada, com o mesmo padrão. Veja, nós estamos tratando de um governo mundial, desculpa, eu não posso usar essa palavra, nós estamos tratando de uma convenção mundial que, de certa forma, precisa centralizar a gestão para que os países, utilizem a mesma metodologia. O Almir trouxe muito bem isso para a gente, explicando por que eles não contabilizam o sequestro de carbono na soja, na pecuária, na forma como é. Por quê? Bom, é simples. Porque a metodologia utilizada para se aferir as emissões de gases do efeito estufa, suas compensações, existe um documento da ONU, que na verdade é de uma agência da ONU, que chama Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Tem um documento de 2006, que é o IPCC, que é a sigla em inglês, que chama Guideline Greenhouse Inventory. Então, nada mais é do que um manual para que você possa, de certa forma, medir as emissões. O agro está no volume 4, tem o volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, enfim, cada um de certas atividades. Então, veja bem, quando nós falamos de mercado de cobrança de carbono, nós estamos falando de algo que é centralizado na ONU, com uma uniformização de metodologia para se quantificar e, eventualmente, pagar. De acordo? Não com a Embrapa, com a FGV, com o Almir, com o André, com o Luiz, não. De acordo com o padrão estabelecido da ONU. Então, nós não temos gerência sobre isso. Mesmo não tendo gerência, o mercado de cobrança de carbono, ainda ele não foi criado por lei, vamos assim dizer, no Brasil. Existia um decreto de 2022, decreto 11.075, que ele instituiu um sistema de registro, certificados, enfim. E nesse mesmo decreto, ele trouxe a necessidade daquelas atividades relacionadas na Lei 12.187, que a gente havia falado, que é onde está o agro, sugerirem limites setoriais. Então, pessoal, para que nós, produtores rurais, possamos entender o que é esse mercado de cobrança de carbono, como que ele interfere na nossa vida, para que haja os créditos como bem exposto, desenhado, vamos utilizar assim, desenhado pelo Almir, é necessário que exista limites setoriais. E é aí que está o problema para nós, produtores rurais. Porque limites setoriais determinam cada um de nós e de vocês que estão sentados aí na plateia terão uma meta para cumprir, de acordo com a metodologia da ONU. Não é da Embrapa, não é da FGV, não é do painel do pessoal climático lá do Brasil, nem do Almir, nem do André. A metodologia é da ONU. E nós não temos gerência sobre isso. Bom, nessa ideia que vem esse projeto de lei 2148, os apensos. Apensos são projetos de lei que correm simultaneamente sobre o mesmo tema. Tem o 528, 290, esse do Senado. São diversos projetos de lei que, de certa forma, tratam de coisas semelhantes, mas o 2148, de 2015, é o projeto central, porque ele é o mais antigo. Então, todos caminharão junto com ele. Esse projeto cria esse sistema. Ele visa regulamentar esse mercado. Esse é o objetivo desse projeto. Agora, vamos lá. Partindo da ideia de que não é possível, Porque assim, o Almir trouxe o estoque. Ele trouxe muito bem desenhado. Quanto está presente, o que é, o que não é, quanto que fica no solo.
Ele trouxe a metodologia. E isso seria muito fácil a gente aplicar isso. Agora, vocês acham realmente que, se fosse dessa maneira, a ONU adotaria a mesma circunstância? Não. Porque, da mesma forma que o pessoal diz que o Brasil emite as suas 2 bilhões de toneladas de gás do efeito estufa, a mesma turma que é responsável por criar a metodologia das emissões de gás do efeito estufa é a mesma turma que diz que para produzir 1 quilo de carne é necessário 15 mil litros d'água. E aí você vai fazer um exercício imaginativo e pensar assim, poxa, coloca uma caixa d'água de 15 mil litros e uma peça de carne de contrafilé de 1 quilo. Tem lógica? Não, por quê? Porque existe um ciclo da água. Essa água não incorpora aqui dentro. Absorve no boi, espalha no músculo. A própria planta é pura água. O animal também. Agora, existe um ciclo que vai reabsorvido. Nós comemos o animal. Enfim, a conta, essa calculadora de mercado de carbono, né, do mercado de cobrança de carbono, é uma calculadora que nós não teremos gerência. E ela sequer tem respaldo do ponto de vista de afetar o clima no mundo, tem respaldo científico. Porque eles mesmos disseram na Convenção Quadros que a falta de plena certeza científica não inviabiliza a adoção de todas as medidas. Faz 50 anos que a Amazônia era para virar um deserto. E até hoje a Amazônia não virou um deserto. E nem vai virar um deserto. Não tem como. As calotas polares, a inundação das cidades, era para esquentar 4 graus, já baixaram para 2,5, já cai para 1,5. Todas as previsões são sempre previsões. O mercado de cobrança de carbono é igual ao mercado de Bitcoin. É algo criado para que nós, pessoas comuns, tenhamos uma obrigação para cumprir, enquanto que eles irão ficar negociando valores e recebendo por isso. Pessoal, o mais alarmante de tudo isso, quando nós falamos de jurídico e a influência disso hoje, no cenário brasileiro, eu não quero entrar nem nos relatórios americanos de interferência, farms here, forest there, nada disso. Vamos falar só do mercado de cobrança de carbono. O mais incrível disso é que são poucas as pessoas, né? Na nossa carta, se vocês quiserem ter acesso, acredito que o pessoal daí possa disponibilizar para vocês. Mas, a partir do momento que nós criarmos limites setoriais, o problema não é, veja, voluntariamente vender os supostos créditos de carbono não teria problema nenhum, isso já existe hoje de forma voluntária. Você certifica com uma certificadora, diz que a sua produção de certa forma é sustentável e vende isso, beleza, de forma voluntária. Mas a partir do momento que existe um mercado regulado de cobrança de carbono, para que ele exista, inclusive para que exista o crédito verde agropecuário, precisa existir limites setoriais. E aí que é o gatilho. Limites setoriais irá impor obrigações pessoais. Vamos trabalhar com o produtor rural primeiro? A sua propriedade rural vai ter que emitir, ou reduzir, ou zerar. Já tem portarias do mapa nesse sentido, do Ministério da Agricultura. Carbono neutro, carbono negativo, crédito, já tem. Imagina que como o foco são as emissões zero, né? Você vai ter que zerar a sua produção. E vai ter metodologia para isso. Quanto de nitrogenado você usa, quanto de óleo diesel. Você não compra as coisas com CPF na nota? A partir do momento que nós temos limites setoriais, toda a cadeia produtiva ela passa a ter uma rastreabilidade de emissões de gases do efeito estufa. Tudo que você comprar na fazenda vai ser rastreável, porque esse é o objetivo
da central de certificações, emissões, contabilizações de gases do efeito estufa. É centralizar. Cada produto ele vai ter a sua pegada de carbono, como bem trouxe o Almir, a sua pegada de carbono. Porque você precisa, de certa forma, não atingir os limites setoriais que serão individuais, porque não existe setor. Ah, não, o setor agropecuário está lá. Mas quem é o setor agropecuário? O produtor rural. Então você tem que pôr limite em quem? Quem que paga a conta sempre? O produtor rural. Então o limite vai estar nele. Quando você tiver esse limite setorial, começa o jogo. Para quem não se recorda, a melhor forma de coagir nós, produtores rurais, a cumprirmos a lei, é um instituto chamado desapropriação de terra. Para quem não se lembra, está previsto na nossa Constituição, artigo 186, tem uma lei específica que diz: a fazenda, a propriedade rural que não cumprir a função social da terra será desapropriada para fins de reforma agrária. Caracteriza-se função social da terra: observância das leis trabalhistas, observância das leis ambientais, bem-estar do trabalhador e a produtividade. São requisitos cumulativos, você precisa cumprir todos os requisitos. E a partir do momento que você deixa de cumprir um requisito, a área pode ser desapropriada. Agora eu puxo o gatilho do Almir. Vocês acham que o fiscal vai olhar primeiro o quê? Em um sistema uniformizado, com uma central para aferir quem está de acordo com o Green Deal, com o Carbon Green, sei lá, qualquer coisa verde que o mundo tenha inventado, né, nos últimos anos. Quem vocês acham que eles irão atrás? Então, pessoal, começa aí a nossa visão. Não está no controle da ONU, única e exclusivamente. Está no que uma caneta com uma permissão legal pode fazer no país hoje, que é a desapropriação de terra. Aí que está o problema. Existe um processo, que é um leading case famoso, de uma fazenda no Pantanal, que ela tinha um grau de produtividade de 500% de produtividade. Só que ela desmatou parte da reserva legal. E ela foi desapropriada. Não sei se vocês sabem, mas 60% das áreas de pastagem do Brasil, 60% das pastagens do Brasil tem algum grau de degradação. No cálculo do Almir, a pastagem degradada ela não tem, de acordo com a ONU, né? A gente tem que fazer, o Almir tratou dessa questão da pastagem degradada. A pastagem degradada ela não faz o ciclo perfeito do sequestro, porque ela tem espaçamentos, ela não ocupa uma massa foliar constante, uniforme, né? Então, de certa forma, você não utiliza o mesmo grau de absorção, né, de CO2 do ar, né? Vamos usar a regrinha. 60%. Se nós colocarmos limites setoriais, o que vai acontecer com o seu João que tem pastagem degradada? Talvez ele vai se tornar um comprador do mercado de cobrança de carbono e não um vendedor neste mercado. Isso, se situações como o próprio Conselho Nacional do Ministério Público, em um evento realizado em Minas Gerais, eles já sugeriram e já existe um movimento de parte desses ambientalistas que o Almir bem classificou, de caracterizar a pastagem degradada como dano ambiental de políticas climáticas. Se ficar caracterizado dano ambiental de políticas climáticas, é mais um motivo para desapropriação de terras, fazendas com pastagens degradadas. Qual é a calculadora que vai ser utilizada? A nossa ou a da ONU? Vocês conseguem compreender que a partir do momento que nós deixarmos que passe
um mercado regulado nos moldes do artigo 6º do Acordo de Paris, que o projeto 2148, o projeto do Senado, os demais apensos, a partir do momento que se criar um mercado regulado de carbono no Brasil, na sequência é necessário criar limites setoriais. A partir do momento que criar limites setoriais, nós teremos para o mundo jurídico, que é o que eu vim trazer para vocês um pouco, né? Nós teremos todas essas consequências. O pessoal sempre diz que o advogado é o cara que estraga o negócio, né? O advogado, você que está fazendo um negócio, comprando uma fazenda, aí você chama o advogado estraga o negócio, né? E, na verdade, o advogado ele tem como finalidade principal verificar os riscos presentes e futuros daquela situação. Se eu vou comprar um imóvel, eu faço o quê? Uma investigação imobiliária, uma investigação pessoal do dono do imóvel, e aí eu projeto para o meu cliente quais são os riscos daquela decisão de comprar ou não comprar aquele imóvel. Da mesma forma, hoje eu tentei, por ser a terceira geração de produtores rurais, eu tentei compilar o meu conhecimento jurídico com essa minha sede de busca de verdade para mostrar para os produtores rurais o seguinte: pessoal, vamos falar do mercado de cobrança de carbono? É o seguinte, o negócio é esse. É bom para o Brasil? Olha, é bom para o Brasil. A gente gera muito excedente de carbono. A gente tem crédito pra caramba para vender. Eu mesmo, lá na nossa propriedade, da minha família, nós temos uma produção de 5 bois de média por hectare, uma unidade animal por hectare. Nós temos uma pecuária intensiva com correção de pastagem, não existe pastagem degradada, nós temos reserva legal, nós temos possibilidade, fazemos parte de integração com silagem, com lavoura. Ou seja, poxa, para mim seria um ótimo negócio o mercado de cobrança de carbono. Eu seria um player, né, uma pessoa desse mercado que ganharia dinheiro, incrementaria minha renda. Mas, quando eu penso nisso, hoje, eu preciso ser honesto comigo mesmo, do mesmo modo que eu sou, já que nós trazemos a questão dos padres, espero que os padres estejam assistindo, a diocese, a própria CNBB, eu espero que esteja assistindo, mas eu tenho que tomar uma atitude na minha vida da mesma forma que eu tomo no confessionário. A mesma sinceridade que eu tenho comigo mesmo para me acusar dos meus pecados e emendar-me e ter aquela vontade de me corrigir, aquela mesma sede eu tenho que ter na defesa dos meus valores. E é isso que eu tento passar para as pessoas hoje. Pessoal, ainda que o Brasil seja um grande potencial desse mercado, as consequências jurídicas, desapropriação, pedágio, vai ter produtor rural que vai ter que comprar carbono, porque não somos nós que somos o dono da metodologia ou da calculadora. Essa calculadora está lá, em Bruxelas, está lá na ONU, lá na sede do pessoal. Não está com a gente. O método não é nosso, é com eles. E todos os projetos de lei utilizam eles como referência, porque precisa ter uma central para não existir duplicidade de compra e venda de créditos, pessoal. Por isso que centraliza lá. E o que eles estão centralizando não é crédito de carbono, não é dinheiro, não é nada disso. Eles estão centralizando o seu direito à vida, o seu direito a uma vida digna, a sua dignidade e a sua segurança alimentar. O mercado de cobrança de carbono, com seus limites e rastreabilidade, irá possibilitar a pegada de carbono que o Almir trouxe ao final da sua palestra. Eles conseguirão contabilizar o que você está consumindo e produzindo. Ou vocês esqueceram que quando você vai comprar um carro, tem um selinho no carro de emissões de gases. Qual é a pegada ambiental do carro?
Se você vai de seu trabalho de carro ou você vai de ônibus. Quanto você consome de proteína animal no mês. Essas são as consequências jurídicas. E se vocês acham que, mesmo diante desse cenário, olha, André, eu acho que vale a pena, nós vamos incrementar a nossa renda. O produtor rural vai aumentar a sua renda. E vai mesmo, eu poderia falar isso por mim. Tá? Eu poderia falar por mim. Vai incrementar a sua renda. Será que não vale a pena, mesmo diante de tudo isso? Bom, aí a gente faz uma investigação do pagador. Quem é o pagador dos créditos? Existem diversos estudos espalhados pelo mundo, principalmente até no Brasil, porque eles precisam vender essa ideia no Brasil, de que o Brasil poderá sustentar 22% do mercado mundial de créditos de carbono. O Brasil poderá incrementar o seu PIB em 514 bilhões de reais se ele implementar o mercado de cobrança de carbono. Isso é fantástico, é dinheiro rodando no país, é emprego, é não sei o quê. Sempre tem o discurso do dinheiro. Você só vê a maioria dos erros da humanidade contra a vida, contra a dignidade, contra a liberdade, contra a propriedade privada, ocorrem por dinheiro. Se entregaram Jesus Cristo por moedas, não entregarão a humanidade por moedas? Vamos ver o pagador, então? Quem são os pagadores? São os governos. Porque o mercado de cobrança de carbono, o principal foco dele é cumprir as metas de emissões dos países desenvolvidos. E isso não sou eu que disse. Isso está lá na própria Convenção da ONU. Países como o Brasil, grande potencial de vendedores de crédito de carbono, é visto como colônia de fornecedores. Porque se nós vendermos os créditos para fora, nós não podemos emitir essas emissões. Veja, porque não pode ter duplicidade. Então lá eles se desenvolvem. E aqui a gente fica sendo colônia, fornecendo para eles. E se os pagadores são eles, eu quero lembrar uma coisa para vocês, eu não sei quem lembra, mas em 2019, logo quando assumiu a Apple com o ministro Ricardo Salles, ele trouxe alguns dados fantásticos de promessas de pagamento por serviços ambientais brasileiros. Isso é fantástico. Protocolo de Kyoto, tá? Até que o próprio Almir trouxe, de 97. As convenções de clima, aqueles programas REDD+, florestas contra desmatamento. E se nós incluirmos até os 20 bilhões de dólares que o Biden prometeu na campanha dele, o Brasil teria aproximadamente quase não dá mais de 1 trilhão. São 390 bilhões de dólares em grana para pagar serviço de mudança climática, para pagar serviço voltado a adotar medidas no Brasil. Isso era dinheiro que teria que ter sido disponibilizados ao Brasil pelos compromissos assumidos desde 1997. Sabe quanto foram liberados? 96 milhões de reais. E sabe o que foi feito com esse dinheiro? Foi utilizado para pagar pequeno produtor rural lá na bacia amazônica, que estava preservando a floresta, R$250 por hectare ano. E o dinheiro acabou. Mas sabe qual era o objetivo do pessoal? Era pagar eventos, pesquisas científicas, cursos, pesquisadores. Nunca esse dinheiro é utilizado para o fim que se destina. Muito menos será utilizado para pagar crédito de carbono. Porque não é o foco. O foco é o controle. É esse o foco. O foco é tornar nós subservientes das medidas, métodos que possam ser adotados no futuro. Porque hoje pode estar dando crédito.
Mas você já pensou se amanhã eles acordam e falam assim, olha, o mundo tem o perigo de se aquecer 10 graus daqui 30, 100, 500 anos. Então a gente precisa reduzir em 80% as emissões atuais. Então, pessoal, vocês estão devendo carbono. E aí? Vocês acham que vocês conseguem controlar isso? Olha os últimos 2 anos. O que nós vivemos aqui no Brasil? O que nós experimentamos de coação por medidas autoritárias? Vocês acham que será diferente no clima? Vocês acham que nós temos poder para controlar essa calculadora? Nós não teremos. Por isso que não existe negociação. Se vocês me perguntam hoje, né, já me encaminhando para o final, para poder deixar uma mensagem para vocês. Se vocês me perguntarem, e isso eu escuto às vezes, tá? Nossa, André, você é muito extremista, você é muito pessimista. Não. Eu apenas sou sincero comigo mesmo e tento passar para as pessoas essa mesma sinceridade, essa mesma internalização desse conhecimento, essa honestidade que eu teria dentro de um confessionário, literalmente. Eu estou passando o que eu estou vendo. E se vocês acham que talvez seja impossível, eu já fiz o convite para vocês olharem os últimos 2 anos. Faz uma pesquisinha, uma pesquisa rápida. A Amazônia vira deserto, 5 litros de agrotóxicos por ano, 15 mil litros d'água para 1 quilo de carne, vai aquecer 5 graus, agora é 3, depois é 2, depois é 1. É um trabalho que nós temos que fazer de conscientização. É o máximo que dá para fazer. Quando a Márcia disse, o André ajudou a segurar o projeto 2148-2015, eu não ajudei. Eu apenas estou fazendo o que eu acho que é certo. Conscientizei pessoas. E eu sei que os recados eventualmente chegaram onde que tinha que chegar e talvez conscientizaram mais pessoas. E esse é o ponto. Isso aqui não é uma guerra. Nós estamos lidando com a nossa sobrevivência. Por isso que se eu puder deixar um recado para vocês, eu deixaria o seguinte. O que nós estamos tratando hoje são os nossos valores. Vida, existência digna, porque eu não pretendo comer inseto e ser controlado pelas minhas emissões de carbono. Propriedade privada, quem irá controlar o pedágio das emissões das nossas propriedades? Olha a situação nossa do CAR, o que tem acontecido. Vocês já imaginaram se incluir um mercado de carbono? E liberdade. Com esse ideal, são valores. E por ser valores, bom, se a discussão fosse aborto e nós tivéssemos que chegar a um meio termo, nós iríamos decidir entre aborto de 8 meses e 20 meses? Um meio termo? Se fosse liberação das drogas, nós iríamos discutir se libera só maconha ou inclui outras drogas, cocaína, por exemplo? Não. Quando nós estamos discutindo os valores, não tem acordo. Então, para mim, pessoal, não tem acordo no mercado de cobrança de carbono. É gaveta já. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, André. Nós estamos juntos. Eu quero